Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que aborda a temática de mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. Hoje a gente vai debater um pouco do momento que os insumos agrícolas aí têm passado, né? Fertilizante, petróleo, combustível, o que a gente espera aí em termos de custo de produção no campo com essas recentes alavancadas aí desses insumos. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Comigo hoje, Mauro Ozaki, pesquisador da área de custos agrícolas do CPEA. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. Perfeito, Mauro. A ideia nossa aqui, pessoal, é debater um pouco do que está passando no momento, né? A gente vê esse conflito aí instaurado aí já 14 dias, e isso traz uma certa repercussão no campo, né? O produtor está começando a fazer conta e entender como é que esse cenário pode afetar o dia a dia dele. Esse conflito envolve duas importantes regiões, aí, a Rússia e a Ucrânia, principalmente quando a gente fala do fornecimento de grãos, fertilizantes e gás natural a nível mundial. Com isso, surge a primeira questão aqui para o Mauro já começar a esclarecer para a gente aqui. Mauro, onde o produtor rural mais sentirá os reflexos dessa instabilidade? Tiago, o conflito vai trazer incerteza para nós em vários aspectos, né? Acho que o primeiro de todos eles é a questão do custo da energia, que é o reflexo inicial que nós teremos, uma vez que nós estamos já constatando aí valores altos do preço do petróleo no mercado internacional. Obviamente isso será transmitido nos preços no mercado interno, seja gasolina ou diesel, e isso vai refletir tanto no transporte, no frete, isso vai atingir todos os níveis da nossa economia e também, no nosso caso específico para o setor agrícola, na operação mecânica, que nós teremos esse impacto, principalmente aquelas atividades, setor agrícola que são mais intensivos no uso de máquinas agrícolas. Isso que o Mauro colocou é importante a gente frisar, que é um dos primeiros pontos que a gente tem no radar aqui realmente. A questão do petróleo aí está bem marcada, está sendo bem discutida aí, a gente vê avanço de preço aí, o barril passando de $130 aí, então a gente fica com o radar ligado. Mas eu destacaria também outro ponto, que é a questão dos fertilizantes, que é o que a gente vai debater um pouco mais para frente aqui, que também tem gerado aí uma certa instabilidade para o mercado nacional como um todo, tendo em vista aí o ritmo de negociação que a gente vem acompanhando. Para tratar especificamente aí desse impacto do petróleo, ilustrando um pouco do que o Mauro falou aí, a gente vai usar dados do projeto Campo Futuro para medir os efeitos do conflito e os impactos gerados do custo de produção pelas principais insumos. Aí, tanto a questão específica do petróleo, aí, no caso diesel especificamente, nessas operações mecânicas que o produtor tem hoje, como também no fertilizante, que envolve aí, basicamente, uma grande parcela do custo que o produtor tem hoje. Primeiro, petróleo. Com as sanções ao comércio de óleo pela Rússia, que é hoje o terceiro maior produtor mundial aí do óleo, o impacto nos preços do combustível vai chegar, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde aí, ao Brasil e às regiões produtoras, Então, na sua visão, Mauro, qual que é o impacto disso para o agro brasileiro como um todo? Esse impacto nós vamos ver, um percentual grande no setor aí de grãos, por exemplo, especificamente soja, A gente sabe que, em média, nós temos aí custo da operação mecânica, mesmo sendo um sistema de plantio direto, que você já elimina bastante o trato na parte de preparo do solo, sabemos que, em média, nós temos uma participação da operação mecânica para uma produção de soja, por exemplo, em Sorriso, o custo da operação mecânica em torno de 5% a 7%, depende da geometria da fazenda. E quando você vai para uma cultura que tem uma demora um pouco na colheita, que é o caso tipo de milho verão, milho primeira safra, nós temos aí uma região que colhe bem, que é a região de Castro, por exemplo, você vai ter quase 9% a 10% desse custo de operação mecânica envolvida nesse custo que nós temos aí de custo de produção. E quando vem para milho segunda safra, não muda muito disso. Pega o caso de Sorriso, também essa participação do diesel, ele chega em torno de 7,5%. Bem significativo isso, porque quando a gente pega aí para exemplificar isso que o Mauro colocou aí, a gente pode usar dados, por exemplo, do último levantamento que a gente tem do projeto do ano passado, da safra 2021 para a soja em Sorriso. O produtor desembolsou aí cerca de R$ 1,62 por saca de soja produzida só com óleo diesel. Quando a gente está falando nessa alta aí, ou esse possível efeito no mercado interno da alta do petróleo, isso já
realmente acende um alerta para o produtor de uma maneira geral. Em Cascavel, que também é outra praça aí, para a gente pegar duas realidades aí, né? Uma no Centro-Oeste, bem típica e marcante aí da produção, e a outra também numa região bastante significativa aí, né? Em Cascavel, no Paraná, o valor foi até maior. Na safra passada, isso chegou a ser desembolsado pelo produtor em R$ 3,30 por saca. Isso com diesel, é importante frisar aqui que o diesel estava variando entre R$ 3,60 e R$ 4,00, né? Hoje, no atual patamar, estamos falando de diesel aí a 5,60. Esses valores passam a ser de 2,20 para Sorriso e R$ 5,00 por saca de soja lá em Cascavel. Então, se a gente está falando no momento de instabilidade em que esse valor que já está alto hoje pode sofrer ainda mais aumentos, isso dificulta bastante para o dia a dia, para o produtor monitorar isso e realmente tentar eximir dos impactos que isso traz para o sistema produtivo. Exatamente, Thiago, né? Principalmente nós estamos falando de regiões onde nós temos uma infraestrutura mais consolidada, esses custos de transporte, né, que vai estar atrelado ao diesel, certamente terá impacto, mas em menor proporção. Regiões mais remotas, em que as estradas são mal conservadas ou que nós não temos estradas pavimentadas ainda, esse impacto será muito maior. O desafio logístico que nós temos no Brasil vai diminuir bastante a competitividade da nossa produção e vai encarecer esse escoamento dessa safra para atender os mercados nacionais e internacionais. Bom, aproveitando o gancho que o Mauro colocou aí, dessa questão fora a porteira, né? A gente estava discutindo até agora os impactos diretos no desembolso que o produtor tem. Uma outra ponta também vai ser afetada, né? Que é a questão do frete. O valor de frete, que já estava alto, né? A gente está aí acompanhando, principalmente aí quando a gente analisa a rota interessante aí de Sorriso a Paranaguá, por exemplo. Só o ano de 2021 a alta foi de 33%. Nesse sentido, apesar de não ser um desembolso direto, o produtor acaba sofrendo um pouco com esse custo alto de frete, que acaba afetando aí os preços de soja, por exemplo. Como é que você vê isso, Mauro? Eu vejo isso com uma certa preocupação, né? Porque conforme o frete, né, o diesel vai elevando, o valor do frete vem junto também elevando, vai deteriorar a formação de preço, que a formação de preço é a cotação internacional, o prêmio, mais o frete rodoviário, né? Então isso quer dizer, lá na ponta ela vai diminuir, comprimir no caso, na formação de preço do produtor rural, e na outra ponta ele tem a elevação do custo dele, né? Então, quer dizer, ele está sendo esmagado na parte de escoar essa produção e para ele trazer os insumos até a fazenda dele. Então ele tem esses dois aumentos, né? Reduzindo a formação de preço do produto dele, elevando no custo de produção. Então traz um pouco de sinal de preocupação, sim, para o produtor rural, isso seja para transportar qualquer item, não somente o setor primário, que é o setor agrícola, mas todos os demais outros setores da economia também terão esse impacto e certamente lá na ponta quem vai pagar a fatura aí será o consumidor, obviamente. Infelizmente vai transmitir esse preço e vai ser, né, ao longo do ano, até essa incerteza geopolítica, como é iniciado no final desse mês de fevereiro, ela conseguir ser sanada, né, ou pelo menos o mais rápido possível nós conseguirmos solucionar isso de forma diplomática, né? Esse é um ponto importante também, porque assim, nós estamos falando aqui de um dos itens ou um dos insumos que compõe o custo de produção, né? Esse movimento aí do mercado de petróleo já traz essa série de questões aí que podem impactar. Mas combustível é uma variável relevante, mas a bola da vez agora é fertilizante, né? Tanto pela questão de preço, que já estavam altos aí, como pela possibilidade de até faltar o produto, aí, principalmente KCl, porque a Rússia aí detém cerca de 20% da produção global, a Bielorrússia está com sanções aí para exportar, só nisso aí a gente já perde bastante em termos de oferta desse importante insumo aí. Nesse sentido, é importante saber como anda a demanda. Para isso, Mauro, a gente tem um acompanhamento aí do projeto Campo Futuro junto com o CEPEA, que dá para a gente sinalizar aí como anda a demanda interna por fertilizante, tendo em vista aí as negociações para esse insumo para a próxima safra, né? Como é que você tem acompanhado isso? Tiago, então, no nosso ritmo de negociação que nós temos acompanhado mensalmente aí pelo nosso projeto Campo Futuro, comparando regiões chaves que nós temos aí na região, Sorriso, por exemplo, e que tradicionalmente ela tem costume de comprar antecipadamente fertilizantes, no ano passado, no mês de fevereiro, nós tínhamos praticamente 83%, 82,5% já negociado para a temporada 21-22. Este ano, no mês aí de fevereiro de 22, nós estamos com 67%, quer dizer, o ritmo nosso está mais lento de negociação, né? Uma por conta da falta desse produto, né? Muitas vezes as pessoas não estão comprando esse produto, e aí nós temos aí
uma região, por exemplo, Cascavel, que demora um pouco mais para ser negociado por conta da característica regional, que ela espera muito as cooperativas fazerem as campanhas. No ano passado, 32% já estava negociado e esse ano 20%. E soma isso a essa informação da negociação aí, o que a gente está visualizando também de monitoramento de importação, né? Falando aqui no fevereiro desse ano aí, ou no acumulado desse ano, né? De 4,5 milhões de toneladas contra 5,1 do ano passado. Então, assim, o ritmo de compra, de negociação no campo, ele está lento também, isso reflete nas importações, também é uma demanda um pouco mais enfraquecida, né? 11% a menos aí, que é um valor menor dos últimos 3 anos aí. Então, isso realmente traz uma certa incerteza para o produtor que ainda não tem esse fertilizante fechado. Com esse cenário de preço que a gente está vendo aí, principalmente nesse calor do conflito e nesse início de conflito que o mercado internacional vem sinalizando, as relações de troca já estavam bem altas, era o pior cenário aí dos últimos 5 anos, né? Eu estou falando aí de 33, 35 sacas de soja aí por tonelada de fertilizante, para o milho 66 a 71, isso é algo que a gente dificilmente tem enxergado aí nos últimos anos. Então, o sinal de alerta para o produtor com relação ao fertilizante também está bem ligado. Com relação aos custos especificamente com fertilizante, um ponto importante é que o mercado nacional sinalizava de janeiro até a semana do início do conflito um movimento de queda nas cotações em importantes regiões produtoras. Por exemplo, Mato Grosso, a ureia já tinha caído 27% só nesse período. Então, isso também freia um pouco da comercialização que a gente discutiu aí anteriormente, né? O mesmo aconteceu no Paraná, onde o MAP aí desvalorizou 18%. Contudo, startou a guerra, a maré virou. Só na última semana, aí, o preço de ureia descarregada no Porto de Paranaguá aumentou 25% em relação à semana anterior. Um senhor aumento aí com relação à variação de apenas uma semana, né? Os números que a gente tem apontam aí para algo em torno de R$ 4.100 a tonelada, isso descarregado no porto. Se a gente for contar aí frete do porto para as regiões produtoras, mais a margem da revenda aí, o produtor vai contar com possíveis avanços, com certeza, aí para os próximos meses. Nesse sentido, Mauro, qual que é o peso do fertilizante dentro do custo de produção hoje? Bom, Tiago, o fertilizantes é um dos itens que mais pesa dentro da composição de custo de produção de grãos, tá? Especificamente soja, né? Você pode variar de solo para solo, de fazenda para fazenda, mas dentro de uma média histórica de 5 safras que nós temos aí levantado, por exemplo, para Sorriso, ele chega a participar em torno de 20% do custo total. Conforme você vai melhorando a fertilidade do solo, esse custo vai diminuindo, né? Digamos assim, você vai manejando melhor isso daí. A diferença do milho segunda safra é que você aproveita bastante cultura anterior, né? E você consegue utilizar parte desse adubo e também o que é fixado. Essa participação dela é menor em relação quando se compara com a soja. Por exemplo, para Sorriso, isso passa a 19% aí no caso em relação ao custo total. Mas de todos esses itens, né, que nós temos composição, é o item que mais pesa na estruturação de custo para as principais culturas, uma vez que o solo nosso é um solo mais pobre, é um solo, né, antigo, requer essa aplicação desse fertilizante para nós mantermos certo nível de fertilidade para buscar a produtividade que nós estamos buscando. Como já bastante apresentado, né, Tiago, de todos os NPKs que nós temos aí, potássio é o elemento de maior preocupação, né, por conta da concentração da produção, está basicamente na mão de 4 países. Canadá é o grande detentor dessa produção, seguido de Bielorrússia e Rússia, e a China, né, os quatro países juntos aí detêm mais de 70% da produção. E nós dependemos da importação basicamente de 3 grandes, né, que seria Canadá, Bielorrússia e Rússia. E tendo 2 aí que você já apresentou com problemas, né? Bielorrússia já desde o ano passado nós tínhamos aí sanção econômica da União Europeia, o que diminuiu a oferta para nós, e agora vem a Rússia aí para piorar o nosso coreto, como dizemos assim. E aí ficamos muito dependentes de um grande fornecedor, que é o Canadá, e nós importamos muito, somos o segundo maior importador desse produto. E nós somos, né, um grande player internacional em termos de exportação de grãos. Isso traz um sinal de alerta por conta, né, dessa dependência dessa matéria-prima, principalmente a
KCl, né, para a produção. É diferente do N e do P2O5, que nós temos ainda mecanismo de você procurar outras fontes e também produção própria. Mas o que mais nos preocupa nesse momento é o K2O, e é o que traz muito mais o impacto diretamente na formação de custo com fertilizantes. É quando o produtor ele não faz, por exemplo, um adubo formulado, mas ele individualmente ele usa esses fertilizantes intermediários. Hoje, com as novas tecnologias, o produtor já não usa mais essas composições, sim, esses produtos mais específicos, e ele fica bastante preocupado quando nós temos esse conflito regional aí, mas de proporção internacional por conta das restrições que estão sendo levantadas com a Rússia, né? Bom, dentro desse ponto aí que o Mauro colocou, o custo com fertilizante, a gente tem um acompanhamento mensal aqui dentro do projeto Campo Futuro, que se a gente fizesse aí o mesmo pacote tecnológico para plantio de milho-verão em janeiro, teria um custo X, e se a gente fizesse a cotação para dezembro desse mesmo ano, do ano passado, né, dezembro de 2021, esse custo estaria 61% maior, aí já englobando as variações dos preços fertilizantes e os preços dos outros insumos que a gente acompanha. Para a soja, essa variação seria menor, mas também o impacto é bem grande. Então, a gente está falando aí de uma possível alta de 48%, lembrando que isso aí é para o mesmo pacote tecnológico, né, um dado da safra passada, mas que a gente vem acompanhando os preços mensalmente, que dá essa visão para nós como o setor vem se comportando. O cenário é de alerta, principalmente porque os produtores que ainda não fecharam as compras de fertilizantes no segundo semestre desse ano estão vendo esse cenário de preço só com tendência de alta, aí, principalmente no curto prazo, né? Para nós aqui, isso reforça a necessidade do produtor executar planejamento e a seleção das melhores formas de gestão da sua atividade, né? Para garantir desde a segurança da performance financeira, da margem que ele resolveu tirar com a atividade, ele planejou e deseja receber, quanto a segurança nos seus processos produtivos, né? A questão de ter o fertilizante na hora certa, ter o insumo para utilizar na hora certa, enfim, tudo isso tem que ser reforçado para que o produtor se programe cada vez mais, para que ele tenha essas atividades muito bem monitoradas no seu dia a dia. Bom, agradecendo aqui ao Mauro pela conversa. Tiago, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder prestar conta, como você diz, né, para os produtores rurais que sempre participam conosco nesse levantamento do projeto Campo Futuro, e sempre que a gente pode compartilhar um pouco do conhecimento do dia a dia, né, e para tentar trazer um pouquinho mais luz aí para nesse momento bastante turbulento. É claro que ainda são cenários e cenários, muda muita coisa, o negócio está muito instável ainda, mas na medida do possível a gente vai tentando contornar para tentar diminuir um pouco essa ansiedade para a safra 22-23, que já vem um ano bastante complicado. Desde o ano passado a gente vem acumulando desafios, e esse ano agora já no mês final de fevereiro ela tornou mais desafiadora ainda. O ano, claro, que requer ainda mais cuidado, racionalidade na questão do uso dos seus fatores, repensar um modelo talvez de gestão e também de racionalização de uso dos seus recursos, né, para tentar minimizar o risco e tentar buscar defender a rentabilidade e manter o seu patrimônio. Esse sempre foi o objetivo, né, do projeto Campo Futuro, é trazer à luz de defender a sustentabilidade econômica do produtor rural. Perfeito, Mauro, obrigado mais uma vez e obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanham. Persistindo o conflito entre Rússia e Ucrânia, maiores impactos a gente pode sentir aí, ou poderão ser sentidos pelo setor, e a gente vai estar aqui com certeza para debater esse tema. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, CNA, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio, um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.